Só que anos depois, os jogadores, nós que estávamos no infanto, começamos a se calçar, botar chuteira. Porra, chuteira naquela época, ela era dura pra caramba, meu irmão. E as travas dela eram de couro e pregava com 3 preguinhos. O cara batia o sapateiro e pregava. Mas só que, por dentro, tinha uma palmilha, mas aquela palmilha furava. Porra, o preguinho pegava no teu pé, rapaz, tu tinha sempre muita ferida no pé. E aí nós começamos a desenvolver, fazer um time. Chegou 2 pessoas. Uma que eu nunca esqueci, quem nos conhece não esquece, chamada Arlindo. Era um escuro, forte. Tinha um olho para jogador aberto. E o outro era o que a gente chamava de Paulo Boi, que morava na Penha. E o Arlindo andava por essas peladas todas e começou a selecionar jogadores. E aí, nós fizemos uma equipe do Olaria, que ficou, pegaram o Dé, em Belfor Roxo, o Miguel, não sei aonde que veio, o Alfinete veio da Vila, não sei das quantas. E o nosso time desenvolveu, foi desenvolvendo, veio o Campeonato Carioca, e nós fizemos uma campanha espetacular, fomos vice ou 3º colocado. Com isso surgiu a atenção de outros clubes, do Botafogo, do Fluminense, do Bangu, do Vasco. Nós chegamos até uma vez no Fluminense. O Fluminense queria nós 4. Mas só que o Olaria soube, alguém que aguentou. Contou alguém que aguentou. O Olaria cortou relações com o Fluminense. Se ficar com o meu jogador, eu corto as relações, eles são presos aqui, não presos aqui. Eu fui até uma vez treinar em Bangu. O Arlindo soube. O Arlindo, você não vai jogar mais em lugar nenhum, que eu não solto a tua inscrição. Não sei. A gente era ameaçado para a gente ficar no Olaria. E ficamos, até que, um belo dia, o meu pai era sócio proprietário do Olaria, e o presidente que estava sendo eleito, ele ia votar no presidente, só que o meu pai falou, olha, eu vou votar em você, mas tem uma coisa, quando você se eleger presidente, você libera o meu filho, que ele não quer mais ficar aqui, porque todo mundo ganhava uma ajuda de custo, que era pouquinho, mas era uma ajuda de custo, e eu me senti humilhado por isso. Aí eu falei, não, mas ele mora em frente, não precisa de ajuda de custo. Eu quero saber se ele mora em frente, pô. Eu queria ajuda de custo. E eu fui para o Vasco, o Dé foi para o Bangu, e o Miguel e o Alfinete ficaram lá em Olaria. Essa foi onde começou a história. O Dé começou a aparecer no Bangu Abessa, eu comecei a aparecer no Vasco. Vasco difícil. Difícil, depois eu falo por quê. E os 2 ficaram em Olaria. Depois, eu me arrependi. Por quê? Porque no Vasco eu disputei os juniores e depois para ir para o time em cima era muito difícil. Por que era muito difícil? Porque a dupla de zaga, pô, naquela época, os clubes de futebol tinham 50 jogadores. E a dupla de zaga principal do Vasco era Brito e Fontana. Como é que eu vou jogar tendo Brito e Fontana? E tinham 5 na minha frente, eu não jogava, eu era banco. Até para treinar não dava, eu ficava sentado, pô. Só um dia depois do jogo, quando ele estava fazendo os times, jogavam contra o outro, tem que colocar. E as coisas começaram a evoluir dali.